Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje começando o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vamos começar logo decifrando esse Mamon. Mamon é um Deus que é interessante, porque Mamon costuma se escrever, né, com a primeira letra em maiúscula, como se fosse um nome, talvez, um Deus pagão. Seria esse? Um Deus pagão? Então, se esses dois senhores seriam dois deuses, pagão ou não, Mamon não é Deus. Mamon é uma palavra hebraica que quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Podemos colocar que muitas pessoas endeusam o dinheiro. Dão mais valor ao dinheiro do que a qualquer outra coisa. E pela ganância, pela avareza, pela cobiça. E isso deixa com que a pessoa perca totalmente a perspectiva do que realmente é a vida, do que realmente nos cabe realizar, do trabalho que temos que fazer aqui, e nos perdermos. Então, esse é Mamon. Em hebraico quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos é o primeiro subtítulo do capítulo. Então vamos ver no item 1, Kardec nos trazendo, então ele sempre no início vai nos trazendo extratos do Novo Testamento, que vão ilustrar o tema do capítulo. No item 1 nós temos Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Quem disse isso? Jesus. No item 2, nós vamos ver Kardec nos trazer agora Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25 e Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Então, essa passagem é contada pelos três evangelistas. Vejamos lá. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Vejamos que não era um fariseu, não estava tentando criar uma situação constrangedora para Jesus ou tentar pô-lo a perder, tentar prendê-lo. Não. Era um jovem que realmente estava buscando em Jesus a sua orientação sincera. Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Isso, Jesus. Então, assim como nós temos como nosso parâmetro Jesus, Jesus tem como parâmetro Deus. Deus é bom. Deus é que é bom. Por que me chamais bom? Bom, só Deus. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse. Interessante que quando é o fariseu a perguntar a Jesus,
ou o sacerdote, ou o doutor da lei. Jesus não responde, Jesus devolve e diz: o que diz a lei? Mas esse jovem não era um doutor da lei. Então Jesus fala para ele: que lei é essa? A lei ou mandamento, a mesma coisa. Se quereis entrar na vida, no caso, na vida eterna, não é? Guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus então responde: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai vosso próximo, como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Vejamos, Jesus conhece o jovem. E com certeza, neste momento, e já desde antes, Jesus sabia que era um bom moço, que realmente ele buscava cumprir as leis de Deus. E Jesus então lhe diz: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. Então, na verdade, Jesus disse a ele o que ele já estava fazendo bem. Ele poderia manter, não é? Porque era isso. Pai, faz isso. Porque isso você está fazendo bem e é isso que você vai conseguir fazer. Mas o jovem quis mais. O jovem, não. Eu sei se eu já faço. Eu faço já. E o que falta? Queres ser perfeito, então queres mais. Então, muito bem. Aí é que ele diz: vendei o que tendes, dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. Olhe, Jesus então estava dizendo que se ele conseguisse fazer aquilo tudo, Jesus o estava chamando. Olha só. O que será que o jovem disse? O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. Jesus sabia disso? Com certeza, não é? Tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, quer dizer, ele reforça ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um camelo passar no buraco de uma agulha é impossível, né? Porque afinal, uma agulha, todo mundo conhece a agulha, né? Agulha, que nós temos várias agulhas. Então, o tamanho da agulha, o tamanho do buraco da agulha, o tamanho de um camelo. Então, peraí. Então, é impossível. Jesus não diz que é impossível. Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós sabemos que ricos entram no reino dos céus. Exige muito? Exige. É uma prova danada. De difícil. Mas é possível conseguir-se. E então, que agulha é essa? Existem algumas versões para esta agulha, mas aquela que vemos mais sentido, até porque precisa ser algo que seja difícil, mas não impossível, porque nós vemos que isso acontece. Jesus não diz que é impossível, ele diz que é difícil, muito difícil.
As cidades, antigamente, elas eram quase como cidades, fortalezas, elas eram todas muradas para proteger as cidades de invasões, então todos ficavam ali dentro das muralhas. E essas muralhas, essas cidades, elas tinham algumas entradas. Algumas entradas eram possível passar-se com carroças, outras entravam apenas pedestres. Sabe saída de supermercado, que não passa o carrinho, só passa a pessoa pedestre, para os carrinhos não poderem sair do mercado? Botam aquelas barras de ferro. Então tem o muro e tem aquelas portas, mas eram portas estreitas, onde só passava quem? Uma pessoa, não passava animal, não passava um cavalo, né? Pessoa, aqui mais ou menos. Não passa um cavalo por aqui, não passa um camelo por aqui. Mas se for um camelo pequeno, um cavalo pequeno, porque também tem animais pequenos, até principalmente também os filhotes de animal. Um filhote de camelo não deixa de ser camelo. Um filhote de cavalo não deixa de ser cavalo. E, então, é possível, em condições especiais, assim também como o rico, que, passando pela condição especial do desapego, do desprendimento, da generosidade, ele também se torna apto a passar pela porta estreita. Não vamos esquecer que Jesus falou sobre a porta estreita? A porta estreita é a porta da salvação. E a porta larga é a porta da perdição. E ele diz que muitos entram nela. Muitos entram pela porta larga. Essa porta estreita é a agulha. E assim fica. Assim ficamos nós. Então tá. Porque não pode ser uma agulha, gente. Porque não tem nem filhote de camelo passa aqui. Né? Nem a pata do camelo. Nem a orelha do camelo passa. Mas já aquela entrada da cidade, na qual passava apenas o pedestre, se for um filhote dá para passar. Tá? Camelão, um cavalo grandão, não dá. Camelão é horrível, né, gente? Esquece camelão. Camelo grande, né? Ou um cavalo grande, né? Muito bem. Vejamos agora, então, o seguinte subtítulo, que é guardar-se da avareza. Então, o primeiro é a salvação dos ricos. E Kardec trouxe essas duas referências do Novo Testamento. Agora, no outro subitem, guardar-se da avareza, Kardec vai nos trazer no item 3 um trecho da narração de Lucas no Novo Testamento, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Jesus não veio resolver coisas do mundo. Jesus veio resolver as coisas do Espírito. Então, ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar sobre as questões materiais? E mesmo as outras também Jesus não julgou, não é? Ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possua. Sua vida não depende dos bens que possua. Então, nós temos pessoas boas que não têm bens. Temos pessoas com muitos bens que não são boas. Então, os bens, eles são neutros, eles são um recurso a mais como qualquer outro recurso.
E muitas pessoas esperam o dinheiro para fazer o bem. E aí? Ah, eu não fiz o bem porque eu nunca consegui ter dinheiro suficiente. Gente, mas só tem bem que se faça com muito dinheiro? Aí a gente lembra do óbolo da viúva, não é? Nós não vamos dar continuidade, não. Por quê? Porque a gente não quer ficar passando. Amanhã a gente vai voltar porque a gente quer saborear. E aí vai juntar os 18 minutos e 19. Essa não é a nossa proposta. Então amanhã a gente vai recomeçar no item 3, sem problema. E continuamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no projeto 15 minutos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Até amanhã.